Tudo bem, pessoal? Estamos continuando o nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Se eventualmente este é o seu primeiro acesso nesse nosso estudo, independentemente dos vídeos anteriores, esse em especial vai ser possível compreender o conteúdo dele, pois se trata de um tema bastante corriqueiro, bastante falado e que independe dos outros assuntos, que é a obsessão espiritual, ou mais especificamente o obsessor. O contexto do livro, no momento em que estamos, a respeito de uma reunião mediúnica, é justamente a figura do obsessor, do espírito manifestante obsessor. No vídeo anterior, nós tratamos das entidades amigas, dos benfeitores espirituais. E agora nós avançamos para essa outra figura, um gênero mais aberto chamado obsessor. Então a gente vai entrar no texto, tem uma breve introdução só para nos localizar melhor nesse estudo e depois todo o vídeo será dedicado ao estudo do obsessor e da obsessão. Então, referente à reunião mediúnica, os manifestantes. Variam muito as categorias de espíritos que comparecem a um grupo mediúnico. Vimos aqueles que pertencem às equipes socorristas, dedicadas ao bem, ao trabalho construtivo, à renúncia, ao amor fraterno. Claro que não são e nem se julgam seres redimidos à soleira da perfeição. Ainda trazem, como todos nós, impurezas e imperfeições, a que dão combate sem tréguas nas lutas redentoras em que se empenham. Acho que o primeiro recorte que eu acho importante e que eu quis manter para a gente fazer essa abertura é que, em boa parte, os amigos espirituais que estão trabalhando, inclusive nossos espíritos protetores, não são anjos da forma como a gente está acostumado a pensar e da forma como a doutrina espírita aborda. O anjo é o espírito puro, que já está num grau ali de depuração absoluta, que já não tem as suas inclinações contrárias, negativas, já não tem os vícios, os apegos, já não tem a situação das paixões. Então, quem não é anjo, quem não chegou ao estado de pureza espiritual, é espírito imperfeito ou impuro. E aí nós temos gradações, nós temos vários estágios evolutivos. E, em geral, nossos benfeitores espirituais, eles entram na categoria dos bons espíritos, que são aqueles em que já existe uma predominância do elemento espiritual, das aspirações espirituais sobre as questões materiais, ou nossos instintos, nossos impulsos. Então, a porção instintiva e material dos interesses deles é muito menor com relação a nossa, em geral, encarnados aqui, né? E esse que é o grande ponto, o quanto nós estamos apegados e materializados ou não. E toda a gradação espiritual acaba sendo em torno disso, a nossa relação com a vida física, com os interesses materiais, com o egoísmo e com o orgulho. Então, sobre esses bons espíritos que ainda não são puros, não atingiram o estado de pureza espiritual, ou anjos, se a gente fosse usar essa denominação. O próprio trabalho a que se dedicam, de socorro às almas que sofrem dores maiores, é um dos mais eficazes instrumentos de autorresgate. Ninguém precisa e ninguém deve esperar perfeição para servir, porque então nunca chegaríamos a fazê-lo. E na vida física em geral é muito comum a situação dos perfeccionistas, como costumamos chamar, que a gente espera qualificação máxima, preparação máxima para fazer algo. E muitas vezes a gente vai procrastinando de tanto que a gente quer se preparar para fazer. E o Espiritismo é interessante, a proposta evolutiva do Espiritismo é interessante, porque nós evoluímos fazendo, a gente aprende fazendo. Então, lógico, a gente estuda, e até a finalidade desses vídeos é essa, mas a gente vai fazendo também. Então, a coisa acontece junto.
A gente não tem um período só de, olha, vou estudar e pronto, iluminei estudando. Isso não acontece, isso é uma mentira. Talvez iluminem alguns raciocínios. Para isso se converter em virtudes, é só a vida prática e só as experiências. E parece que está desconectado o que a gente está falando, mas na realidade não, porque quando a gente entrar no tema da obsessão ou do obsessor, a gente vai ver que essa conversa preliminar, essa conversa de introdução, ela é fundamental para a gente apresentar uma terapêutica ou evitar a situação da obsessão espiritual. Então, quer dizer, do outro lado dos espíritos, sem ser os espíritos benfeitores, temos os espíritos envolvidos em dolorosos processos de atordoamento moral. Quer dizer, falando aqui desses que vêm na reunião mediúnica nessa condição em que, entre aspas, chamamos de obsessor. Não nos iludamos com seus rancores, sua gritaria, sua violência e agressividade. Então, para quem nunca teve numa reunião, tem alguns espíritos, esses que são mais em maior sofrimento, eles são ruidosos e eles gostam de gritar. Então, a educação mediúnica faz a gente conter essas manifestações, mas se dependesse puramente do espírito, ele ia chegar na reunião causando, vamos falar, né? Ele ia chegar querendo destruir tudo e fazer e xingar. É assim que ele ia querer chegar, quebrando tudo. Então é um barraqueiro, né? Como a gente fala aqui no nosso dia a dia. Mas é isso. Então o contexto do que o autor está colocando é essa situação que a gente vê nas reuniões mediúnicas. Gritaria, violência, agressividade. Mas o que o autor quer passar? Para a gente não se iludir, porque são terrivelmente infelizes, apesar de tudo o que digam ou façam. A couraça de ódio de que se revestem não passa de uma defesa desesperada contra a infiltração benéfica do amor. Temem mais o amor do que o ódio, mas desejam-no acima de tudo neste mundo. Aqui é uma pausa que a gente tem que observar. No estado em que o espírito está, ele não quer o amor. Então é só para fins de a gente tratar o texto sem ser obscuro na nossa leitura. Ele não quer e ele vai fazer de tudo para você não falar e não chegar com energias amorosas. Ele vai repelir de todas as formas. Mas aí que tá. Não buscam no fundo outra coisa senão serem convencidos de seus erros para retomarem o caminho evolutivo, abandonado às vezes há séculos ou milênios. E coisa ainda mais estranha, trazem também amor no coração, ainda que sepultado em profundas camadas de desesperança e desenganos. O grande ponto é, tem uma expressão que ela consta em alguns livros, e especialmente eu vi aqui na leitura do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco. O livro é Transtornos Psiquiátricos Obsessivos e Compulsivos, salvo engano. Transtornos Psiquiátricos Obsessivos. E ele utiliza a expressão couraça. Diversas vezes ele coloca que as entidades que se revestem do ódio e da maldade, elas constroem uma couraça. E nós temos visto isso de maneira recorrente nas reuniões. Vamos usar que a natureza, digamos que ela tem arquétipos. A natureza física que a gente conhece, ela tem estruturas ou matrizes que nós observamos também nos processos energéticos e espirituais. Então, da mesma forma que algumas espécies fazem a troca de pele, as entidades elas também estão sujeitas a esse processo. Vamos lá. Os espíritos que vão entrando nesse processo de ódio, de revolta, eles vão formando uma couraça. Então vai formando tipo uma casca e uma situação ali
que acaba retroalimentando a visão que ele tem em torno dele, e muitos vão plasmando o perispírito, vão modificando a sua aparência para ficar com um aspecto monstruoso e causar medo nas outras pessoas e reafirmar para si mesmo que ele é ruim. Então ele trabalha incessantemente para construir a maldade, para cada vez mais edificar energias densas e uma postura negativa. Só que assim, ele vai crescendo de um determinado ponto para fora, só que se nós conseguirmos adentrar na situação do espírito, na causa das dores, a gente vai ver que tem um núcleo que, quando a gente adentra, todo o resto desmorona. Então essa couraça, ela acaba sendo desfeita. E em muitos pontos, assim, a energia, realmente, boa parte das energias são simplesmente colocadas à disposição na reunião mediúnica. Elas são removidas. Porque aquilo o espírito não precisa, não pode continuar com aquilo, porque realmente ela é tormentosa. E a hora que ele desperta para os sentimentos um pouco mais sublimes, ali, mais nobres, começa a aquecer a centelha, na verdade ele já não suporta as energias. Então ele mesmo vai passar mal, ou ele vai ter sono, ou vai ter vontade de vomitar, né, os médiuns da reunião também sentem esse processo acontecer. Então, quando a gente está desperto para a centelha divina, a gente está conectado com a luz espiritual, as energias que se contrapõem a isso, elas são repelidas. Simplesmente igual como o magnetismo. É justamente assim que acontece. A gente repele se nós conseguimos entrar profundamente nas virtudes que já conseguimos alcançar e acessar. E eu achei estranho o autor ter colocado aqui, né? Coisa ainda mais estranha, trazem também amor no coração, ainda que sepultado em profundas camadas de desesperança. É que talvez à época os estudos não tivessem tão aprofundados, mas é a expressão que a gente usa, a centelha divina ou o gene da divindade. Muitas obras que nós recebemos através da mediunidade hoje, colocadas, né, por Chico, por Divaldo, elas falam essa expressão gene da divindade, centelha divina, ou a nossa identidade cósmica, ou vós sois deuses. São todas palavras que nos remetem à mesma questão. A nossa natureza íntima mais profunda, ela é correspondente ao amor. Então, se a gente consegue adentrar em nós mesmos, a gente vai cada vez mais se aproximar de um amor cada vez maior. Então, a forma de Deus falar em nós é nessa centelha e é pela vibração do amor. E é por isso que a gente diz que se aproximar de Deus é a cura dos males, se aproximar do amor, porque a gente troca as energias. E troca as emoções, trocam os sentimentos e os pensamentos também vão modificando. Então, é essa vibração interior que ela é o processo para a gente e também encarnados e desencarnados. Até porque ambos somos espíritos, com ou sem corpo. Então, fizemos uma introdução até que ampla e que já vai facilitar o nosso estudo a respeito do obsessor e as questões que dizem respeito à obsessão. Então, vamos definir primeiro obsessão. Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então essa é a definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que para algumas pessoas talvez tenha soado estranho a gente colocar aqui espírito mau. A gente hoje em dia disse mais espírito ignorante no sentido de desconhecer, de não estar conectado com a divindade ou com a luz espiritual, não estar buscando. A gente colocar, falar entre bom e mal, particularmente eu
hoje eu já não sou favorável a isso. Porque normalmente a gente se coloca como bom e coloca as pessoas como más. E nós já fomentamos a dualidade. E no fundo, a nossa busca é pela unidade, é pela conexão, é a ideia de família universal. Então, se eu falo que alguém é mau, se eu falo que o espírito é mau, já crio, né? Eu já faço esse par de opostos e que nem sempre é verdadeiro. A gente vai poder entender mais a situação do espírito obsessor e falar que ele é mau não necessariamente é correto. Então, para os dias de hoje, a gente já não fica com essa ideia de bom e mal. Eu acho que isso aí a gente já caminhou bastante para esse entendimento. Porém, para a época e para quem está iniciando também nos estudos, a definição assim, ela é bem colocada, ela serve. Se a gente vai aprofundando, é como eu disse, a gente vê que no fundo a gente tá muito também para esse lado do espírito mal. A linha é muito tênue. Mas nesse sentido de más intenções, intenções negativas, a gente pode trabalhar dessa maneira. Aqui o próprio Evangelho segundo o Espiritismo já apresenta uma gradação da obsessão, de uma simples influência até a perturbação completa. E nós vamos ver como que a doutrina classifica isso. Um pouco mais adiante a gente já entra nesse ponto. Eu só achei importante trazer a definição primeiro. Quem é o obsessor? Aqui é o seguinte, pensando no livro, tá? Do Diálogo com as Sombras. Quando ele fala do obsessor, ele está falando do espírito. Então, quem que é a entidade obsessora? Quem é o espírito obsessor? Eu destaquei esses pontos só para facilitar. Lei de causa e efeito. Então, ideia da reencarnação. Então, lei de causa e efeito que anda junto com a reencarnação. Nesse primeiro ponto, o espírito obsessor é aquele que deseja praticar uma vingança contra nós em razão de algo que nós tenhamos feito ou que ele julga que nós fizemos contra ele. Então ele quer se vingar. Geralmente a vingança ela acaba sendo maior do que o próprio ato inicial. É um ciclo que a gente entra, né? Então, esse é a primeira razão de uma obsessão espiritual. É a lei de causa e efeito, ele está agindo a partir da lei de causa e efeito de um ato do passado para querer justificar sua conduta. Então, muitos se consideram justiceiros, estão fazendo justiça com as próprias mãos, a partir deles mesmos. Eles querem aplicar a justiça. E o grande ponto nos diálogos, nas desobsessões, que a gente coloca e a gente vê isso como uma certeza, que não precisa um espírito ir lá e fazer justiça para que a lei de causa e efeito opere. A sabedoria divina, ela deixa impregnado na nossa consciência e no nosso corpo espiritual os reflexos dos atos que a gente praticou. Então não precisa alguém ir lá e piorar a situação, porque no tempo certo a gente vai sofrer o que tem que sofrer. E a gente vai ter que expiar. Essa é a palavra, expiação. Então a obsessão espiritual, ela aprofunda, ela intensifica uma expiação. Ela torna mais doloroso um processo de resgate, que é necessário. Mas, como eu estou dizendo, às vezes a gente não enxerga que tem problemas. E uma obsessão, ela vem escancarar. Fala, olha, existe isso aqui, isso está no seu registro kármico, isso tem que ser sanado. Então a gente vai tratar a obsessão, a gente vai olhar a questão da obsessão espiritual, mas não ignore que tem algo a ser reparado dentro de você, dentro de nós. Então o primeiro ponto seria esse caso da vingança. A segunda razão de uma obsessão, eu coloquei opositores da obra. E aí a gente já está tratando de organizações das sombras.
Entidades que trabalham para destruir templos religiosos, casa espírita, famílias, e desestruturar, desagregar. Então a gente vê isso na Terra, né, nos encarnados, e vê também entre os desencarnados. Pessoas que querem desagregar simplesmente por raiva, por inveja, porque julgam que as pessoas são hipócritas e querem destruir. E no caso de um centro espírita é mais ainda, porque a gente lida direto com eles. E muitos dos que estão no sofrimento, dos que são prisioneiros ou soldados e que trabalham para essas organizações das sombras, muitos acabam sendo acolhidos e trazidos para uma casa espírita e passam pelo seu processo de regeneração. Então é natural que eles entendam que nós estamos em guerra. É natural que exista essa visão de uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra. E uma outra possível razão de obsessão, que talvez pareça estranha, são antigos parceiros de delitos. E novamente a gente está falando aqui de reencarnação, presumindo outras existências e que a gente vive nos dois planos. Nós temos um período de encarnado e um período desencarnados. E os nossos parceiros de delitos anteriores, e a gente pode projetar isso em várias questões, delitos cometidos na matéria, enquanto encarnados, mas delitos praticados enquanto organização espiritual, aí é a nossa visão, a gente sendo um membro de uma organização, um ex-membro no caso, e essas entidades vindo querer ou cobrar pelo nosso desligamento ou querer que a gente volte. Então eles nos conhecem em geral e vão querer aguçar as nossas más inclinações, as nossas dificuldades para a gente se perder na caminhada e por conexão mental, por afinidade, a gente retomar essa vivência dos delitos da alma, dos delitos espirituais. E pode parecer estranho isso, mas se formos parar para pensar, hoje mesmo na nossa sociedade, vamos falar pelo menos a nível de Brasil, nós temos facções e organizações criminosas que não admitem, que não tem essa tolerância para você se desligar. Uma vez que você adentrou, você assumiu um compromisso, você fica. Do que a gente sabe, é assim que funciona. Então, nós estamos falando de questão espiritual, mas não é tão diferente do que a gente já vê acontecer aqui no plano físico. Então, é tudo muito próximo na realidade. Todas as questões que a gente trata são bem próximas. E aqui eu deixei um apontamento. Encarnado obsessor. Isso não está na leitura, não está no livro Diálogo com as Sombras, porque não se trata dessa situação em geral. Normalmente recebemos espíritos desencarnados, obsessores, mas não podemos ignorar que um encarnado, alguém com corpinho, também pode ser um obsessor, e muitas vezes é. Então, quando a gente para olhar o cenário das obsessões, a gente tem obsessão de desencarnado, né, de espírito para encarnado. Nós temos a situação de um encarnado para outro encarnado. E também temos a situação de um encarnado com pensamentos ou com intenções obsessivas para com espíritos. Então, não é só a situação, não é só o espírito que é obsessor. Muitas vezes nós somos os obsessores. E aí, se a gente for estudar, vai ter, né, muita coisa para falar a respeito disso, mas basta pensar no tanto de caso que nós vemos, por exemplo, de feminicídio. Dá para dizer que a pessoa, que o homem que foi e matou, que ele não é o espírito obsessor? Que ele estava castrando a mulher? Mas isso assim, a gente trata, e eu não quero parecer, não quero que soe ideológico ou político isso, em qualquer tipo de relacionamento abusivo, castrador, nós temos uma figura que está atuando como um obsessivo. Ou ambos, né? Ou ambos, um são obsessor do outro. Enfim, mas quando a gente
Quando tem alguém querendo tolher a liberdade da outra pessoa, é uma espécie de obsessão. Quando a gente tem alguém que quer sufocar, que quer prender, já é um princípio de obsessão. Porque no fundo é isso que os espíritos acabam fazendo conosco. Eles limitam, restringem ou perturbam a nossa liberdade e o nosso mundo íntimo. Então é ficar esperto se a gente não está sendo obsessor neste momento. Outro ponto que é trazido aqui: mediunidade e obsessão. Normalmente, do que a gente observa nas leituras, especialmente no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia do Chico Xavier, são os relatos de as obsessões mais complicadas, os casos de obsessão. Normalmente, o encarnado ele tem a mediunidade mais ostensiva ou mais aflorada, ainda que desconheça. Mas as obsessões elas costumam ser mais graves quando existe a situação da mediunidade. Alguns textos até colocam que acaba sendo uma condição, obsessão e mediunidade. Então, basicamente, o espírito teria acesso ao encarnado em razão da mediunidade. Mas aí acho que a gente acaba partindo para reflexões um pouco difíceis de tratar. Acho que a gente pode colocar da seguinte forma: quanto mais aberta ou mais aflorada essa mediunidade, mais sujeito a obsessões mais graves. Isso a gente pode afirmar com muita segurança. Só que também assim, não vamos ver só o lado ruim, senão parece que a mediunidade é uma coisa horrorosa, né? E não é um instrumento. A única coisa é que se ele não está... se não é conhecido, se nós não estamos ali com bons valores e se não estamos fomentando o bem para podermos captar coisas boas, o que a gente vai captar é o contrário. Então acaba sendo até por automatismo, é uma porta aberta. Então, existe essa relação da mediunidade e da obsessão. E aí, assim, eventualmente se é o seu caso, se você quer estudar a respeito, a gente vai recomendar um estudo em cima disso e um tratamento de desobsessão também. E acho que um livro, para quem gosta de estudar, é um livro que eu até peguei alguns apontamentos e que eu vou passar a citar a partir de agora. O livro que eu indiquei nos primeiros vídeos, no primeiro vídeo, salvo engano, que é o Obsessão e Desobsessão. A autora é Sueli Caldas Schubert. Ela desencarnou, salvo engano, no ano passado, 2021, se não estou enganado. E bastante conhecida no meio. E o livro é muito, mas muito bom. Então, para quem quer entender mais da questão da obsessão e desobsessão, uma visão mais técnica, que não tem muita preocupação com diálogo, como é o caso do nosso livro atual, esse da Sueli Caldas é muito bom para entendimento do assunto. E nós vamos trazer algumas passagens desse livro para o nosso vídeo de hoje. Então, na parte 1, capítulo 6. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, virulento por ser de teor inferior, que age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então vamos lá. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas no campo mental. A partir de pensamentos e estados mentais negativos, a gente já está dando o que comumente se fala da brecha. Então, é muito comum a gente ouvir falar essa palavra brecha. Eu acho muito importante a gente abrir um leque de pensamento já, ou de definição em cima disso. Nós temos a brecha que a gente abre por fomentar pensamentos ou estados negativos, então assistir coisas violentas, ouvir notícias ruins e começar a criar uma zona mental de perturbação, de sofrimento ou de raiva.
essa é uma brecha que a gente abre, mas nós, justamente pelo que dissemos no começo do vídeo, por sermos espíritos ainda imperfeitos, nós já trazemos certas brechas e resgates a serem feitos. Então, nós podemos ter o processo obsessivo em razão de uma brecha, ou o processo obsessivo que ele é decorrente de uma imperfeição e de um ajuste a ser realizado. E ainda que não tenha um processo obsessivo, a nossa imperfeição, para nós, quando a gente se depara com isso, ela já é causa de sofrimento. Quando nós tomamos consciência dessa imperfeição e de atitudes que tivemos com as pessoas em razão de uma imperfeição. Quando a gente tem o processo inicial da culpa, ela já é causa de sofrimento. Então, nós temos o sofrimento em razão de uma obsessão, mas nós temos o sofrimento em razão também de uma tomada de consciência, de um processo inicial pela culpa. Então, no caso em que a coisa fica mais difícil quando nós temos a imperfeição e o espírito conhece essa imperfeição, e aí a gente ainda está fomentando coisas ruins. Então você está somando uma imperfeição que você já tem, com a brecha que você abriu, que você escancarou, e o espírito que vai e sabe aproveitar isso. Aí a coisa realmente fica mais difícil. Assumindo aqui um caráter de estudo, no livro dos médiuns, e também nas obras em geral, adotou-se a definição dos tipos de obsessão. Então a gente trabalha com obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, na nossa definição lá do Evangelho, a gente tinha visto que a obsessão ela poderia ser progressiva, né? Desde uma perturbação simples, de uma influência, até uma perturbação completa. Completa, lógico, assim, né? O quanto é possível desestruturar. Então, no caso da obsessão simples aqui, a gente tem provavelmente o sentimento do espírito que está se aproximando, ele não é tão ferrenho, não é tão vingativo. E o espírito também, provavelmente, não é dos mais estudados a respeito de como obsidiar. Porque da mesma forma que a gente está estudando aqui a obsessão espiritual, o que nós temos de literatura e o que a gente vê o tempo todo é que eles nos estudam e eles estudam técnicas obsessivas também. Então, uma obsessão simples, podemos ter a convicção de que é um espírito que não é aprofundado, que não buscou se instruir na obsessão, em como desestruturar uma pessoa, uma mente. Então, nem se aprofunda muito nisso, na obsessão simples, até porque o acolhimento, o esclarecimento do espírito também é mais tranquilo. A coisa começa a ficar mais perigosa ou chama mais a nossa atenção quando começa esse estado da fascinação. E a fascinação não diz respeito ao espírito, a fascinação diz respeito à situação do encarnado. Então, trazendo aqui palavras do próprio texto, quando está falando sobre a fascinação. Em um artigo publicado por Kardec sobre fascinação, colocando que é bem mais grave, porque o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, inibindo-lhe o raciocínio e levando-o à perigosa convicção de que as ideias que expressa, por mais fantásticas que sejam, as ideias provêm de um espírito de elevado gabarito intelectual. Então ele acha que as ideias são de um espírito elevado. E aí que está, o seu engano é evidente a todos, menos a ele próprio, que segue fascinado e servil, ou seja, um servo, ele vira um servo do espírito
que se apoderou sutilmente da sua mente. Então, a gente vê algumas situações em que todo mundo está vendo que a pessoa está estranha, está tendo comportamentos nocivos, está desestruturando as relações, está perturbando o ambiente em que ela se encontra. Só que a própria pessoa não, ela está certa de que o ponto de vista, o que ela sabe, o que ela é a boa, ele é o bom. Só essa pessoa é boa e todo mundo está errado. E ele ou ela é a autoridade. E aí, né, no meio espiritualista, a gente vê muito isso. As pessoas que começam a estudar algumas coisas e começam a entrar em algumas paranoias também. E simplesmente fica fora da casinha. Começa a desconectar da vida material. E começa a falar coisas e trazer pensamentos e adotar posturas que só desagregam, só desestruturam e começa a assumir uma postura de arrogância, de que sabe tudo, de que ela é boa. Então, o meio espiritualista, ele pede atenção. E também o meio espírita, dependendo de como a gente mergulha na questão e dependendo da casa, dos lugares, das pessoas que a gente tem como referência, também é perigoso a gente entrar num processo de fascinação. Então, acho que o grande ponto é que, assim, a fascinação ela revela uma arrogância da pessoa. Porque até o próprio texto aqui, né? Acredita que é um espírito de elevado gabarito intelectual e moral. Então, assim, só ele é o bom. Ele recebe o espírito que é o topzera. E todo mundo, não. Todo mundo é mundano. E a gente vê isso, assim, também em outras vertentes do que se chamam, né, de que se diz em cristianismo, que a pessoa também entrou para a religião, começa. Vira a cabeça e todo mundo é ruim, ela é boa e tá todo mundo é mundano, pecador. E o que eram os vínculos sadios, eles vão desestruturando, porque só a pessoa é boa. Então, assim, existe uma coisa nossa, um problema, uma perturbação nossa, e o caso da fascinação, ele vem e agrava e toma e vira uma pessoa excêntrica. E o que é o mais grave, que é o caso da subjugação, que em alguns textos encontrava-se também como possessão. A expressão subjugação ela é usada por Kardec, mas o próprio Kardec, em obras posteriores, passou a falar possessão, talvez para ele ser melhor entendido pelas pessoas da época. Mas a gente manteve o uso da palavra subjugação. Na subjugação, Kardec distingue dois aspectos. Então, a subjugação moral e a corporal. No primeiro caso, na subjugação moral, o ser encarnado é constrangido a tomar atitudes absurdas, como se estivesse completamente privado do seu senso crítico. É uma linha tênue entre a loucura. Já é ingressando no processo de loucura. E quando a gente tem uma obsessão espiritual que está indo para a questão da loucura, inicialmente ela se dá no campo sutil da mente. Porém, tudo o que acaba sendo constante no tempo desagrega também o nível físico. Então, dependendo do tempo que a gente tem uma situação de subjugação, de obsessão desse grau, é possível que exista uma desestruturação mental grande a ponto de se instalar a patologia, a loucura. E por mais que a gente faça o tratamento espiritual, a pessoa não vai ficar de todo resolvida. E aí, né, vai ser necessário o acompanhamento ali com medicamento e tal. E aí já não vamos poder mais falar que é só a obsessão. A própria pessoa teve uma perturbação do campo mental. E isso, assim, isso reflete no corpo físico, reflete no perispírito. E uma vez instalada a doença, muito complicada, muito difícil. Então, nós não podemos
dormir no ponto. A gente não pode deixar rolar, como se costuma fazer com muita coisa. E se nós estamos vendo alguém em uma situação começando a ir por esse caminho, eu acho muito importante termos a postura de recomendar as duas terapêuticas, do mundo físico e do mundo espiritual. Então, o quanto possível pedir para a pessoa orientar e sugerir a questão de uma terapia. Lógico que é muito difícil porque tem gente que não aceita. E da mesma forma, uma casa espírita. Aquela coisa clássica, vai tomar um passe só para você ficar um pouco mais tranquilo, mais leve. Porque ainda que a pessoa não saiba, quando tem necessidade a pessoa entra na casa espírita, o próprio plano espiritual já tem a programação de desobsessão. Então, o quanto possível a gente, se nós estamos vendo sinais e se a gente tem condição de orientar, se a gente ama a pessoa, com todo o respeito possível, é buscar essa orientação, esse encaminhamento para os tratamentos que são necessários. No segundo caso, o obsessor atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, obrigando a sua vítima a gestos dramático e lamentável ridículo. Então, isso acontece, tem pessoas com algumas síndromes, e a gente, por exemplo, acho que é Tourette, não sei pronunciar ao certo, que já começa a soltar palavrão. Então, assim, é lógico, eu estou entrando no campo da ciência mental e é um pouco ousado eu querer falar disso porque eu não tenho formação clínica e a ciência material, né, a medicina ainda não, eles não afirmam que isso é espiritual, mas a gente vai encontrar elementos, a gente vai achar fortes razões espirituais para essas questões que a pessoa não controla. Ela simplesmente não controla o que ela faz. Então, ou ela faz gestos, ou ela xinga, ou ela fala coisas. E geralmente assim, é coisas de baixíssimo calão ou gestos obscenos. Mexe no genital, coloca a mão, aponta e... enfim. E é extremamente constrangedor, é horroroso isso, né? E para a própria pessoa que ela que se passa por isso, também é extremamente causa de sofrimento, né? Ainda mais se ela tem consciência do que acontece e é incontrolável, nossa, é muito difícil. Então, eu quis trazer aqui para essa visão, essas possibilidades da subjugação, mas é sempre assim, a gente ter essa visão de que a medicina da Terra e a medicina espiritual têm que andar juntas em certos casos, especialmente nesse aqui de questões físicas, de movimento e de falar e de xingar e tal. Então acho que esse aqui vai pedir até mais atenção pra gente. Esse primeiro caso, né, da parte moral, aqui a terapêutica espírita ela vai entrar fundo e por mais que seja difícil, mas é onde a gente tem condições aqui de atuar melhor. O grande problema é que geralmente, eu vou falar aqui do caso da subjugação moral ou da fascinação. Geralmente a pessoa não quer mudar. A pessoa ela tá confortável e ela gosta do que está acontecendo. Então é difícil por conta disso. Porque não adianta a gente olhar só para o espiritual e não olhar a causa, não olhar a vontade, o desejo da pessoa. Então o tratamento ele tem que ser a um nível mais profundo. E tem a autorresponsabilidade. A gente vai fazer algumas leituras falando disso. E aí depois vai ser o nosso fecho olhar só para esse tipo de coisa. Achei importante colocar uma passagem que a gente tem no Novo Testamento de quando Jesus expulsa o espírito. Então vamos entender um pouquinho dos processos. Ressalta a respeito da importância da autoridade moral para fins de impulsionar a modificação da situação do espírito obsessor. Modificação moral.
Ninguém poderia descrever melhor, em tão poucas palavras, o programa Síntese de Processo de Desobsessão. O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso. Ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e ser levado ao arrependimento. Isto se faz buscando com ele um entendimento, um diálogo, pelo qual procuremos educá-lo moralmente, mas sem a arrogância do mestre petulante, e sim com o coração aberto do companheiro que procura compreender suas razões, o núcleo de sua problemática, o porquê da sua revolta e do seu ódio. Por mais violento e agressivo que seja, é invariavelmente um espírito que sofre, ainda que não o reconheça. A argumentação que utilizarmos tem de ser convincente. Então, eu acabei queimando um pouquinho de largada, me antecipei no assunto da postura de Jesus diante dos espíritos, que é a questão da autoridade moral dele, mas a gente vai falar isso um pouquinho depois. Foi um equívoco meu aqui da estrutura do texto. Mas o ponto é, que desse nosso momento aqui, que também é uma questão de autoridade moral. E a nossa visão espírita diante da entidade, ela não é de expulsar ou de afastar. Nós buscamos a transmutação ou a conversão. Faz parte da máxima da caridade que a gente acolha, a caridade e a fraternidade. Então, o nosso olhar correto, da forma como enxergo, da forma como tenho sentido e tem sido validado ao longo do tempo, é que nós temos de fazer o acolhimento. E é o reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Enfim, a gente vai encontrar isso de várias formas. Mas essa visão do espírito desviado ou do filho pródigo, essa visão daquele que se perdeu e que nós temos a chance de resgatar, de acordar. E a gente só faz isso se nós estivermos minimamente despertos, se a gente também tiver resgatado de algum jeito ou se encaminhando para isso. Se nossos hábitos e se o que a gente fala corresponde com o que a gente vive. Daí vem a autoridade moral. Então, por mais violento e agressivo, é um espírito que sofre, ainda que não reconheça. Então a gente tem que ter isso, sabe? A gente vai encontrar coisas nefastas ao longo da trajetória da obsessão e desobsessão. Mas a hora que o espírito cai em si, ele quer sair daquela situação o mais rápido possível, porque ele vê o quanto aquilo é horroroso. De modo geral, a gente analisa, a gente observa esse fenômeno acontecer. Então, eu queria falar aqui o que eu achei legal de trazer sobre o livro dos médiuns. Sobre como que Kardec aprofundou ali a respeito da cura de uma obsessão espiritual. Então, a forma mais fácil, ou a forma mais efetiva, até então ali naquela visão, a forma mais prática de você curar ou evitar uma obsessão espiritual. Como que eu afasto um espírito ruim? Esse é o contexto. E a resposta acaba sendo, assim, tão simples. A gente afasta um espírito ruim atraindo a presença de um bom espírito. Daquela mesma forma que a gente falava no começo. Quando a gente chega na centelha, o resto desmorona. A companhia, a presença dos bons espíritos, elas também fazem esse papel de criar não só uma proteção, como também ir agindo no campo, no sentimento das entidades que tentam nos afetar. Então, ter a companhia de bons espíritos. Agora, nós somos boas companhias para eles? A gente faz por merecer? Será que eles vão ter prazer na nossa companhia?
né, essa é uma provocação que coloca a parte que nos cabe de produzir, a trabalhar para bons pensamentos, para os bons fluidos, para que a gente tenha essa companhia favorável e que eles tenham gosto também de estar conosco e nos estimular e nos ajudar no nosso progresso. Que queira ou não, eles têm muito mais facilidades pelo campo de visão e pelos saberes já alcançados. E quando a gente ama e a gente gosta, a gente quer ajudar. E essa é a premissa desses amigos espirituais, que no geral são amigos ou familiares de outros tempos, que já estão numa trajetória confortável, melhor que a nossa, e têm condições de nos ajudar a subir com eles. Então, esse seria o método mais tranquilo de ter uma imunidade, que é a companhia dos bons espíritos. E trabalharmos também para nos tornarmos melhores. O ponto que eu acho importante colocar. Se a gente está falando de uma obsessão, quer dizer, tem um espírito conectado com algo, vamos supor comigo. Mas eu também sou espírito, tanto quanto ele. Com ou sem corpo, ambos somos. Então, assim, por que eu vou ficar numa situação inerte e tomando pancada e sofrendo a influência, sendo que eu também sou espírito com o mesmo potencial, com a mesma força de irradiação? Então, chegou um ponto da minha trajetória, das experiências, em que eu tive essa tomada de consciência e eu saí da situação da vítima e falei, tá bom, você quer estar comigo? Então a situação é a seguinte, você me influencia, eu te influencio. Então a gente vai ter um processo de troca, você quer estar comigo, você é meu companheiro, certo? Então tá bom, o que você está irradiando isso para mim? Se o que você tem a oferecer é isso, eu estou buscando ser diferente, eu estou tentando melhorar um pouquinho. E eu não quero te oferecer a mesma coisa, eu quero te oferecer esse processo de busca. E eu quero te oferecer as energias que eu estou tentando acessar para me trazer paz, e eu quero oferecer essa paz a você. Então, é uma tomada de consciência de que é via de mão dupla, é uma conexão espiritual. O que acontece em geral, os espíritos eles têm maior domínio da situação deles, da situação espiritual, das energias e das nossas estruturas, e eles conseguem fazer um ataque direcionado, É como, vamos supor, as tecnologias de hoje, em que com satélite vai, mira e faz. Só que se a gente está irradiando, se nós estamos aprendendo a fazer oração sinceramente, atraindo aí a companhia dos bons espíritos e tomando conhecimento do nosso poder vibratório, a gente também irradia e a gente faz chegar. Então, é tomar consciência de que nós também temos que assumir a rédea da parte que nos cabe. E se quer ficar com você, se quer ficar comigo, vai receber o que eu estou buscando para mim. Ofereço da mesma forma que eu peço para os meus familiares, vou pedir, vou desejar e vou irradiar você. Então, se você vem com espinho, a gente oferece flor. Nesse caso da situação espiritual, tá? E tem horas que a gente vai ter que ser firme, tem horas que a gente tem que ter essa postura, falando não vai. Nos casos em que se tenta uma perturbação maior, não vai. A gente tem que ter, às vezes, uma postura de confiança, e tão logo estejamos confiantes, a gente volta a irradiar. Mas a gente não pode ceder também, a gente não pode ceder território para que a coisa venha e se instale. A gente tem que ter firmeza. Então, nossa, o vídeo já avançou bem, e eu vou apenas ler as mensagens que eu achei importantes, que é dessa parte que serve para a gente já nesse caminho de tratamento, de cura dos processos obsessivos. E talvez tenha alguém que nem sequer acompanhou o curso antes e está vendo aqui. Então acho útil alongar um pouquinho mais, acho que tem o valor.
Então, o livro que eu já mencionei, Obsessão e Desobsessão. Parte 2, capítulo 1. Palavras do texto. Amélia Rodrigues narra a passagem em que Jesus explica aos discípulos o motivo pelo qual não haviam conseguido expulsar o espírito impuro, entre aspas, né? Tendo dito, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. E quando a gente vai olhar a palavra, né, a ideia do jejum, ele não é o jejum exatamente físico aqui de não comer, mas é o jejum das paixões, das práticas e desse aprofundamento espiritual. É o jejum da matéria, a gente jejua da matéria para buscar o espiritual. E conclui Jesus, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues. Se amardes ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas o expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço podeis fazê-lo e muito mais se o quiserdes. Então, assim, naquele contexto, os apóstolos, eles, né, os discípulos até então não tinham conseguido expulsar o demônio, não tinham conseguido expulsar aquele espírito da pessoa. E Jesus, com a sua autoridade, fez, simplesmente impôs ali o seu campo, o seu amor, a sua energia e a sua firmeza. E aí os discípulos quiseram entender as razões, que é tudo o que nós já estamos conversando. Então é para chamar a nossa atenção de que nós somos espíritos e a gente tem que trabalhar nossas virtudes, nossas energias e temos que estabelecer o que a gente quer no nosso campo. Claro que a gente não vai burlar a lei de causa e efeito, mas a gente deve trabalhar o nosso campo, a gente tem que construir esse campo cada vez mais com essas energias do bem, atraindo bons espíritos, boas companhias de encarnados, melhorando a qualidade das nossas relações. Então, pensar que a gente está numa grande teia entre encarnados e desencarnados e procurar fazer essa teia o mais amorosa possível para fomentar todo o nosso campo, todas as relações e construir essa barreira ampla. E aí, aqui está o que a Sueli coloca como autodesobsessão. Já vem dentro do que nós estamos conversando, mas acho que é legal quando a gente tem uma palavra assim definida, né? Autodesobsessão. Sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar suas más tendências e inclinações. Ninguém se engane, o obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiuns ou alguém que lhe queira operar a cura. Ou seja, um chamado para a autorresponsabilidade. E aí coloca, né, que mesmo Jesus, quando operava ali o que até então se chamava de milagre ou fazia alguma coisa, fazia acontecer um fenômeno de cura, a recomendação era: não tornes a pecar, para que algo pior não te aconteça. Então, não basta simplesmente que alguém faça por você, se a gente não trabalhar para fechar a ferida, para corrigir aquela inclinação negativa, aquele pensamento, aquela emoção perturbadora. Nós temos que fazer esse trabalho interno. E ainda do texto. Ivone do Amaral Pereira tem uma recomendação muito importante no seu livro Recordações da Mediunidade, capítulo 10. Abre aspas. O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação,
progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Quer dizer, não basta o afastamento, a regeneração do espírito, se a gente ainda está fomentando um processo. E essa passagem ela vem de maneira muito forte, inclusive para mim, do quanto é importante a gente trabalhar também para a nossa reestruturação, trabalhar com o que nós sabemos acerca de nós, os erros do passado, e a gente buscar a retificação e assim, avançar, seguir, seguir no caminho de iluminação. Porque o passado já ocorreu, por mais que ele esteja vivo na nossa mente, ele já foi, e o que nós temos que fazer é buscar simplesmente diminuir, diluir o seu impacto e seguir, seguir regenerando e praticando o bem para compensar, para fazer o nosso ajuste aí perante a lei kármica, até porque nós nos sentimos muito bem fazendo isso. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Então, temos o trabalho da desobsessão, mas o chamado de atenção para a renovação moral. Não adianta só não adianta só Jesus vir e expulsar o que está fora, ainda que seja um espírito, mas ele está fora, se a gente não fizer o trabalho interno. E todos os nossos vídeos a gente fala disso, do trabalho íntimo, da reforma íntima, do trabalho com as próprias sombras. Então, o que nós tínhamos preparado para o vídeo de hoje é isso. Acabou ficando um pouco mais longo do que os outros, já estamos em 1 horinha de vídeo. Mas agradeço. Se foi o seu primeiro contato e não tem conhecimento do Espiritismo, tem uma outra playlist que está criada aqui nesse canal, que é Primeiros Passos no Espiritismo. E a gente traz uma visão que amplia um pouco a nossa compreensão. Caso já tenha estudo, se quiser ver também, mas se quiser começar desde o primeiro vídeo de estudos, se gostou do que a gente aborda, temos essa playlist, esse é o vídeo de número 19, e a gente vai ter mais alguns pela frente ainda. Então, sinto que fazer esse estudo está sendo muito importante para mim, para aprofundar o trabalho interno aqui, não só de compreensão das coisas, mas um chamado de olhar também o tempo todo e cada vez mais para as nossas questões. Então agradeço, se for do seu coração, de apoiar a gente, aí, incentivar com curtir, se quiser compartilhar esse vídeo. E se for do seu interesse realizar a prática de meditação, nós temos também uma playlist para isso. Uma playlist que a gente faz as meditações que foram feitas junto com o nosso grupo, com a Casa Espírita que eu integro. Então, agradeço, desejo que as coisas fiquem bem, que a gente consiga se melhorar cada vez mais, nos tornarmos boas companhias para nós e para as pessoas com quem nos relacionamos. Um grande abraço.